Então tá gravando, Fernando. Tudo bom, Fernando? Para quem não conhece o Fernando, tem uma entrevista com ele aqui já no meu canal, que ele fala toda a história dele. E ele é o CEO da Rumo.vc e ele foi para os Estados Unidos participar do SaaStr, né, que é um dos maiores eventos de SaaS do mundo. Até postei esses dias sobre o SaaStr, dizendo que era em Los Angeles, mas não é em Los Angeles nada, né? Em São Mateus, se eu não me engano, né? Isso, São Mateus, é aqui do ladinho de São Francisco, Palo Alto, aqui, como se fosse um bairro quase, assim, aqui na região. E daí eu assisti algumas palestras online, conversei por Instagram com o Fernando enquanto ele estava lá, e queria trazer um pouco para vocês o que aconteceu lá nesse evento. E tudo bom, Fernando? Tudo bem? Me conta onde é que tu tá. Fala aí pro pessoal onde é que tu tá aí, que esse fundo aí. Não, porque eu fui falar para ti, né? Eu tô aqui na WeWork e eu tinha esquecido de reservar uma sala para fazer reunião. Daí a única sala que tinha disponível agora na hora é a sala de amamentação da WeWork. Eu tô no espaço aqui na cadeira de amamentação até. Ah, tá. Daqui a pouco chega uma mãe e não vai dar Não, ainda para vai poder, gravar. né? Agora tá reservado. Ah, tá. Então tá. Então, cara, me conta, por que tu foi para aí? O que tu foi fazer nesse evento aí? Por que tu escolheu ir para esse evento? Ah, cara, legal. Assim, eu tinha já estudado bastante sobre, né, o Sastre desde o ano passado também, tinha um amigo meu que tinha vindo, dava um feedback legal. E nesse mês agora ele coincidiu de ter o Sastre e também o TechCrunch, também um dos Aham. maiores eventos para startups early stage, bem focado ali em quem está captando investimento, o primeiro cheque. Até quem Uhum. assistiu aquela série Silicon Valley, o TechCrunch é o evento onde eles conseguem ali, né, a primeira visibilidade. Eu assisti essa série. Mas é muito bom. Vamos dizer, eu rio pra caramba. Sim. Mas então pensei, os eventos são perto, é uma semana e meia de diferença, vou vir acompanhar os dois. Mas acho que também, principalmente conectar, né? Eu acabei planejando tudo para ficar algumas semanas a mais e poder participar de eventos menores também, palestras individuais, capacitações, workshops, conhecer os fundos daqui, visitar as empresas, entender um pouquinho como que funciona, né? Aqui o Vale do Silício, mas não focado necessariamente aquelas visitações de visitar a empresa, ver como é que tu reserva que tem Sim. para turistas, né? Eu realmente fui marcando Aham. reunião, sentar e conversar, tomar café com um founder, com um investidor, com um gestor de fundo. Então, está sendo uma experiência bem legal, assim. Sim, e me conta do evento, né? Tu ia me falar uma coisa no início, antes da gente gravar, ele ia me contar umas coisas, eu disse assim, não me conta nada, que eu não quero spoiler, conta desde o início. Não, cara, o que a gente estava falando até foi... Eu não sabia disso antes do evento, né? Como tu falou, todas as palestras do evento estão disponíveis gratuitamente no YouTube, né? Sim. E, são peças excelentes, obviamente. Só que é um evento que o custo dele é relativamente alto, né, comparado com eventos hoje no Brasil. Perto do evento, o ingresso acho que vai custar quase $1.500 para entrar. Uhum. Só que daí tu pensa assim, pô, o cara vai e paga $1.500 para assistir as palestras para ter de graça depois. Mas na verdade é Sim. que a palestra é importante, mas acho que o ponto principal de estar ali realmente era como tu se conectava lá com as pessoas, né? Aham. Então, todo o espaço era pensado para tu ter diversos espaços para conversar com investidores, com os founders. Tu tinha Uhum. uma estrutura que imitava aqueles bares secretos, sabe? Para o pessoal, o Uhum. speakeasy, para o pessoal poder conversar em vários lugares. E até para poder criar um pouco um ambiente mais privado, tinha vários espaços que era liberado a entrada com mesas de reunião, comida, bebida, mas que tu só podia entrar, por exemplo, se tu tivesse no teu crachá que tu era founder de uma startup, ou que tu Ah, era legal. VC. Então, tu também tinha espaços públicos, mas tu conseguia criar um ambiente muito forte para realmente fazer network, conhecer, fazer reunião. E o Uh, pessoal chega em e ti para conversar ou não? Chega, se tu tá, literalmente, tu tá na fila do banheiro, se alguém olha pro teu crachá e acha, linka alguma coisa na empresa que é interessante, te aborda, quer conversar o tempo todo isso, é uma troca bem legal. Tá? Aham. E além disso, tu também tem para as empresas que se cadastraram com antecedência no aplicativo, uma espécie ali de Tinder para reuniões. Então, tu pode realmente já pegar e marcar reuniões com 2, 3 semanas de antecedência do evento, porque já se cadastrou, já te dá Sim. muita coisa. Mas acho que o mais, fora ter essa entrega do evento
fornece, digamos, os recursos necessários para tu estar ali fazendo esse network de alto nível, é as pessoas que estão ali. Cara, tem gente que no Brasil, inclusive brasileiros, tá? Gente brasileira que estava no evento, que eu nunca consegui acessar, tudo no Brasil, mas que lá era literalmente encontrar o cara na fila do banheiro e ficar 1h30 conversando depois. Sim. E então tu pode falar alguém ou não? Não pode. Cara, eu acho que por enquanto ainda não, mas assim, ó, por exemplo, tá? Um contato assim que não foi, um exemplo que não foi um contato que eu usei lá, né? Porque eu já conhecia, mas para ter ideia, eu sentei uma hora numa palestra, olhei para o meu lado, tava CEO da GUP, fundador, tipo, jogamos horas em startups do Brasil, e do outro lado, um investidor de um fundo de São Paulo, que hoje ele investe cheque mínimo em startups de 25 milhões de reais e tem mais ou menos 1 bi para investimento. Ele estava ali para aprender também, entende? Sim. Então, quando você tem ali de só conversar, tomar um café depois, já marcamos uma reunião no Brasil. Então, esse tipo de estrutura, que esse é o tipo de pessoa que no Brasil tu vai para assistir a palestra dele, sabe? Ali ele tá aprendendo também. Então, é um acesso que aqui tu tem, que no Brasil é muito mais difícil. Pelo menos para mim foi, acho que essa é a principal entrega do evento, né? Ampliar a rede de network, mas de um modo não só, eu consegui o número do celular da pessoa porque alguém indicou ou passei no corredor. Né? Sentar, conversar, aprender, ver também aquela visão, né? Porque eu, por exemplo, tenho um tempo de mercado, uma história, uma especialidade. Né? Eu estou ali vendo aquela palestra e abstraindo os dados, entendendo de uma maneira X. Aquele cara do meu lado, que é um gestor de fundo há 30 anos, já investiu nas maiores empresas do Brasil, ele já está pegando aqueles dados de uma maneira completamente diferente, sabe? Poder também pegar a visão dele naquele momento, no tempo real, é muito importante. Acho que, eu dizer assim, para mim, não qual seria a palavra? Eu acho que não subestimar. Poder assistir as palestras é muito bom e, cara, aconselho todo mundo que puder entrar no YouTube e assistir. Acho que tu assistiu também algumas, então, né? Assisti algumas e me impressionei como tem pouco view. Sim, assim, olha, se pensar até aqui em coisa que eu percebi que é gente do Brasil, tá? No Brasil, a gente sabe divulgar muito bem nossos eventos, no geral. Né? Aqui o pessoal não tem essa coisa de transformar o evento num show, que nem a gente tem no Brasil tanto. Pelo menos não foi esse caso, né? Pelo menos ali. Foi um evento assim que tu chegava, era uma estrutura, óbvio, absurdamente. Eu tenho certeza absoluta que este vídeo aqui vai ter mais view que a melhor palestra do Saster no YouTube. Eu acredito. Sabe? É muito nichado. Mas também mas o próprio Sastre ele não se preocupa em divulgar tanto, né, esses vídeos. Mas aí também tem aquele ponto, né, de nicho. Pode ser lá que uma palestra do Sastre tenha 1.000 views ao longo de 2 anos. Mas o Sastre sabe que aqueles 1.000 caras que entraram e acharam são os caras que vão estar ali, possíveis clientes pagantes do ingresso. Né? Isso até, um comentário, né, sobre a gente. Eu vejo muito isso no teu canal também. Aquele vídeo que a gente fez, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, ele tem em torno de 1.000 a 1.500 views, nessa linha hoje, não lembro agora exatamente como, mas mais de 100 pessoas me chamaram ao longo dos meses seguintes para falar sobre a empresa por causa do vídeo, sabe? Então o engajamento é muito alto quando é nicho, não adianta. E teve muita gente legal lá, né? Teve palestras legais, gente muito importante ali. Tem o cara, por exemplo, o cara da Y Combinator lá, eu assisti a palestra dele, de como fazer uma apresentação para investidor, né? Tu assistiu essa palestra? Assisti, estava na primeira fileira na palestra dele, né? Era uma das que eu mais queria assistir. O Y Combinator, para quem trabalha. Eu assisti ao vivo essa. Oi? Assistiu ao vivo também? Eu assisti ao vivo. Pô, e não me viu lá, cara. Não vi. Mas teve umas que eu até achei lá, viu? A do BitLight, como é que você pronuncia? Acho que eu falo Bitly, né? Não sei se tá certo, eu falo Bitly. Eu também não sei como é que você pronuncia, eu vi tu lá filmando, assim, com o celularzinho. Não, tem uma coisa que eu aproveitei, né? Porque aquela coisa, por mais que tivesse ter online depois, cara, para ficar no celular mais fácil, cada slide que eu achava interessante, eu levantava e tirava foto. Sabe? E depois eu ficava lendo, rabiscando, anotando. A do Bitly foi impressionante para mim, principalmente. Acho que tu também achou isso. Eu não tinha ideia de como que era o modelo de negócio deles e quão grande eles eram no faturamento. Né? Até eu brinquei, eu postei no Instagram, que a nossa conversa ali, né? Eu peguei e borrei o Fernando eu não tinha autorização do Fernando para
para postar o rosto dele, mas de repente não tinha nada demais, mas eu faço isso sempre. É capaz. E eu dizendo assim, tu falando do Bitly, né? Mas eu nem sabia que eles ganhavam dinheiro. Daí o Fernando, sim, eles ganharam 100 milhões de RR no último ano. Cara, é bizarro, assim, tu não foi a única pessoa que mandou isso, tá? Acho que umas 6, 7 pessoas mandaram para como esses caras ganham dinheiro, né? Sim. Mas Deixa eu te contar que eu tinha um site de encurtar URL em 2004. Eu desenvolvi lancei, só que não deu muito certo, não. Até tinha um pouquinho de acesso, mas não tinha como ganhar dinheiro, eu desisti. Em 2004 eu lancei antes que eles. O nome era urlmenor.com. Pô, podia ser o Bitly agora lá, cara. Pois é. Não, você tá maior, você tem uma gestora já tá 10 vezes maior que o Bitly. Verdade. Mas cara, a estrutura lá dos caras, o próprio o Monday.com também não tinha ideia do tamanho deles, não tinha assistir a deles. Os caras estão batendo mais de 500 milhões de RR também em dólar. Sim, o Monday.com tu falou, ou tu postou nos stories do Monday.com, e eu quero saber mais desse Monday.com. Não sabia ainda que tinha as palestras ao vivo, e daí fui procurar uma palestra do Monday.com antiga, que tinha no Saster lá, achei uma palestra antiga e fui assistir. Depois que eu achei, eu vi a palestra do Y Combinator ao vivo, opa, se tem ao vivo aqui, de repente tem nos ao vivo as outras. Né? E fui achar todas as palestras ali, tentei assistir o máximo que eu consegui. Assisti acho que umas 6 ou 7 palestras ao todo, né? E da Monday.com, eles estão crescendo muito. Tu viu que o cara falou que ele visitou o Saster em 2017, ganhando, sei lá, $7 mil de MRR, alguma coisa assim, ou $70 mil, não lembro. Ele não sabia que crachá usar, porque tem que colocar o MRR, né? Ou ARR. Esse ano não tinha, mas tu tinha que botar de acordo com era a faixa de captação que tu estava procurando, tinha essa opção lá dentro. Porque daí tu ganha o crachá e daí tu ganha os pins também. Tem o pin que tu marca no crachá se tu tá contratando gente, tem o pin se tu tá captando investimento, o pin, entendeu? Aí tu consegue ficar mais fácil se apresentar para os investidores. Sim. E ele foi com um número muito baixo em 2017 e hoje é o cara lá, o CEO da Saster, falando que é atualmente a empresa, a startup preferida dele, né? E eles estão muito dinheiro, né? Quanto é que eles... 500 milhões, não é? Você falou agora há pouco. Eu não vou lembrar agora se era 530 ou 540 milhões de dólares de ARR. Sim, e que legal, né? Uma coisa que eu achei interessante, e daí é legal que vocês podem ver, tanto na palestra dele quanto da do Bitly, eles mostram slides com essa curva ao longo dos, digamos, de 4, 5 anos de crescimento de faturamento e correlacionam com o que eles fizeram em cada ano para fazer, para subir. E, claro, né, não, lembra, eu sempre falo que não é porque eles fizeram e deu certo para eles que para o nosso mercado, para o nosso produto vai ter o mesmo efeito. Mas é interessante de como, em alguns casos, teve várias peças também de outros softwares que apresentaram da mesma maneira, os caras falam assim, não, a gente cresceu aqui, sempre focado em manter o produto enxuto e comercial, né? E em alguns casos, como o Bitly, como a Monday, foi, não, a gente cresceu aumentando o produto, sabe? Tá, mas tu viu que agora a Monday tem equipe de vendas? Sim, não. Até porque eles entraram muito o grande salto para mim, tanto da Monday quanto da Bitly, o faturamento que aparece, é quando eles começaram a atender clientes enterprise. E daí tu precisa ter uma equipe de vendas bem qualificada, né, para isso forte. Para te ver, né? E sabe que muito do meu público aqui, eles têm muito receio em relação à contratação da equipe. De repente, tá meio no início, né, da empresa, muita gente que segue não quer ainda. Mas assim, ó, tu quer crescer mesmo, tu quer atender grande empresa, é muito provável que tu vai precisar de uma equipe de vendas. Não, com certeza. Tem um investidor que eu conheci lá, eu já conhecia também, mas ele estava lá, que é o Paulo Caputo. O nome dele. O Paulo é um dos maiores investidores do Brasil também, histórico, é um cara aí com uma bagagem enorme, e ele estava conversando junto com uma startup do meu lado, e cara, exatamente mesmo, essa estava trazendo isso. A gente está captando agora uma rodada, a gente vai estar estruturando ela para parte do capital e para produto, né? E parte para vendas, entendendo para onde que vai cada um dinheiro. Tem uma frase que ele falou,
assim como que é, cara, não adianta ter uma... Eu não lembro agora exatamente como que ele falou, mas foi algo do tipo, não adianta ficar polindo bola de canhão. Uhum. O produto de vocês já está tendo grandes clientes, tendo bons clientes, foca só em botar agora dinheiro em vendas, sabe? Sim. Melhora produto com dinheiro de faturamento que é entrada do comercial. E isso, assim, ficou muito marcado, não só na fala dele, mas em muita gente fazendo isso. Deixou bem claro. Inclusive, cara, se tu pegar lá a palestra da diretora comercial do ChatGPT, da OpenAI. Esse eu Cara, não vi. Será que tem lá? tem lá. Ela vai bater. Cara, se tu pensar assim, eles têm uma estrutura de time comercial. Tanto que ela é a diretora comercial lá da empresa. Tu vai pro ChatGPT, tu pensa, todo mundo que tá lá tá entrando e saindo usando. Não. Eles precisam pagar a conta, precisam ter um time estruturado para atender Sim. enterprise. Eu assinei o órgãos. ChatGPT para ser mais rápido para mim. É boa a versão paga, né? Vale a pena, já também tenho. Sim. Eu uso ele até para escrever código, cara. Ficou muito legal o ChatGPT, tem versão 4 ali, né? Que mais que tem ali? Tu assistiu a palestra do CEO da Freshworks? Assisti. É o indiano, foi né? legal. Gigantes. Não, e aí, assim, vou ser bem sério, a palestra do Sr. Freshworks eu olhava, eu tava já meio mais cansado, mas eu acho que quem Foi a melhor, né? Eu acho, assim, para mim foi uma das até pela história melhores. do cara, né? E tem muito acesso. Eu ordenei por acessos, né? Os vídeos, e percebi que esse da Freshworks, porque eles têm vários softwares, né? Mas eu percebi que era um dos que mais tinha acesso. Eles têm o Freshworks, Freshdesk, que eu acho que é um software de helpdesk. Eles têm mais outras coisas, né? Tem um monte de pequenos softwares que são usados no mundo todo. E eles também focaram em sempre crescer no mundo todo, não focar só, sei lá, no mercado da Índia, né? Isso. Essa é uma visão que aqui, toda startup que nasce aqui, mas também eu vejo Europa, que conversei, pessoal, Israel tem essa visão muito forte pelo tamanho do país também, Índia. Cara, não adianta tu pensar em fazer uma startup, tu pode até iniciar localmente, mas tu tem que nascer pensando já em crescimento global, entendeu? Sim. E o caso, na Índia, tu de repente tende a querer atender só o mercado local lá da Índia, porque é um mercado gigantesco, Sim. Né? Mas eles não se limitaram, né? Exato. Cara, a visão daquele cara é genial. Eu literalmente olhei pro lado e tinha gente chorando em algum momento da palestra dele, né? Talvez ali no YouTube dê pra ver, porque a história do cara é absurda também, né? Eu não sabia, eu já conhecia o Freshworks, tá? Mas eu não sabia muito sobre a história deles e não sabia o apelo que ele tinha também com o público. De gente chorando, eu não sabia. Forte. Não vi isso durante o... É que quando ele conta um pouco da história pessoal dele, tem um impacto forte aí na galera, né? Mas eu achei legal que realmente a palestra dele foi uma das que mais lotou, que eu vi, tinha muito público, porque mesmo as peças muito grandes, cara, como eu falei, como ali com o cara da Monda, e que eram palcos gigantescos, mas tinha público, tá, para isso, não, era um palco lá que cabia, sei lá, 1.000 pessoas, mas tinham 12 Pois mil eu ia te perguntar sobre isso. Às vezes a gente dava a impressão de que tinha muita cadeira vazia. Cara, mas é exatamente por isso, elas não, nenhuma palestra assim lotava completamente no geral, porque o pessoal estava muito naquela ideia de fazer as reuniões, conversar, e também por ter muitos palcos simultâneos, né? Geralmente tinham pelo menos 4 a 6 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Sim, tu falou no início, né, ali antes da gente começar a gravar, que tu ficava bravo que não conseguia, queria ir em 2 palestras ao mesmo tempo. Sim, tinha horários que, tipo, na sexta-feira, para mim, foi tipo, o dia de evento que foi talvez o melhor para mim, porque eu estava procurando de conteúdo, chegou a ter 4 palestras ao mesmo tempo, que na minha visão era indispensável assistir. Que bom que tem no YouTube, então eu posso ver depois. Sabe? Mas aquela coisa, tendo lá a palestra no final, tu consegue conversar com o palestrante, descer do palco, trocar ideia, trocar contato, e então dali era mais difícil. Eu geralmente fiquei, cara, por que eles fazem isso com a gente? Mas eu entendo, né? É uma estrutura que tem que rodar também, né? Se tivesse uma atrás da outra, o evento ia durar 2 semanas. Sim. São quantos dias? 3, 4? 3 dias. 3 dias de evento. 3 dias. E o que eu ia falar mais sobre... Tu falou também por Instagram comigo sobre inteligência artificial. Isso, acho que tanto nas palestras, quando conversas com os VCs e na própria feira do evento, né, que tinha ali os expositores, a gente ficou muito dividido os temas e aplicações entre AI
inteligência artificial, no-code, né, e captação de investimento. Eram as 3 coisas que estavam interagindo entre si ali de alguma maneira sempre em destaque. Obviamente, inteligência artificial foi o maior tópico, né, do momento, todo mundo está de alguma maneira falando disso, seja ou falando como fazer, ou eu não sei fazer, ou o que a gente está fazendo, e que a gente não tem noção do que está acontecendo, né? A gente conversou com fundos, por exemplo, que fazem uma média de 20 a 30 investimentos por ano aqui em São Francisco, e no último ano fizeram só um agora. E não por não ter o dinheiro, pelo contrário, os caras têm capital, com todo o time tão bem, mas falaram, cara, a gente não sabe ainda o que está acontecendo. A gente não entende ainda o real impacto que a inteligência artificial vai, como ela vai afetar. Então eles puxaram o freio de mão, para ver o que está acontecendo. Exato. Claro que não são todos, né? Tem aqueles fundos mais agressivos que vão lá e colocam grana, mas uma coisa que eu escutei muito é quem está pondo dinheiro pesado em empresas com AI, ou são aqueles fundos que estão pondo em quem cria AI do zero, tá? É o concorrente do ChatGPT, o concorrente do Bard. Esses são fundos muito agressivos, né? Que estão dispostos a correr esse risco, porque, na verdade, provavelmente de 40 que estão nascendo, talvez uma ou duas em 4 anos decide de pé, e se tiver. Então, o mercado ainda muito inicial, mas, por outro lado, eles estão olhando muito, cara, como que nas startups que já existem no mercado de SaaS, como os SaaS estão implementando AI. Todos os SaaS lá estavam dizendo, não, eu sou o SaaS aqui, o ERP de finanças com AI, eu sou o software de assinatura com AI, eu sou o sistema de pagamento com AI, todo mundo botava AI no meio, mas daí teve muitas palestras sobre também, bate-papos, sobre, cara, o que é tu por AI e como o fundo vai ver isso com bons olhos, né? Porque muita gente só está enfiando AI em lugares que não precisa, né? Ou estão ficando, ou criando SaaS e softwares dependentes completamente de AI de terceiros, né? E isso ninguém quer. Não é interessante, porque daí... Não quer? Não, porque pensa assim, se tu cria um software em cima de uma AI de terceiros, tu até pode lançar. Por exemplo, teve um caso que foi meio que teve alguns momentos lá que eram meio que rodas de conversa, tá? Só trocando ideia mesmo. Daí acho que eles não estão no YouTube, mas talvez estejam, né? Não tenho certeza, depois estava olhado, eu te passo. Mas eram menos gente, e teve uma hora que eles fizeram um estudo de caso, que era uma startup que eu não vou lembrar agora o termo que eles usaram, mas eles até chegou a captar investimento no passado, captou ali 6 milhões de dólares, que era basicamente assim, um chatbot que o pequeno empreendedor podia tirar todas as dúvidas para empreender. Então ele perguntava ali, como que eu abro conta bancária? Como que eu crio minha empresa? Como que eu crio o Instagram? Como que eu faço meu post? E o sistema ia explicando passo a passo. Tudo para a legislação do país ali dele. Por trás, o que era na prática? Era o ChatGPT falando com a pessoa, treinado com quilos e quilos de PDFs de conteúdo e materiais, né, que tinham aquele conteúdo descrito. O que acontece? Se por acaso o ChatGPT encerrar, aumentar o custo amanhã, o negócio deles virou só uma pasta no Drive. Entende? Verdade. Então, é fraco. Claro que o argumento deles na hora da captação foi talvez os investidores não estavam tão cientes do que estavam fazendo, né? Por outro lado, era logo no início aquela virada de chave, então foi o hype o ChatGPT vai mudar o mundo, eles estão usando isso. Claro que eles venderam também que eles, ao longo do tempo, pretendiam criar a própria AI para aquilo, né? Mas vamos ser sinceros, hoje, quanto tempo tem concorrente? Tem muita coisa. Eu estava vendo tu já viu o Akita? Tem um cara que na internet ali que o pessoal que assiste aqui deve conhecer. Ele fala sobre isso. Ele instalou tipo um ChatGPT no computador dele, né? Claro que não é dele, é um open source, e mostrou ali funcionando. Então tem alternativa open source já, de repente não tão boa quanto o ChatGPT, mas já existe alternativa open source que responde muita coisa. Tá. Eu vi uma live dele, bem legal. Mas eu não vi ainda, depois eu vou procurar essa. E por outro lado, tem aquelas startups que são o SaaS, até grande porte, que estão inserindo AI na plataforma deles. Já tem duas maneiras que só para todo mundo fazer. A errada que eles falaram, cara, é colocar lá de qualquer maneira AI para
às vezes, melhorar alguma coisa, fazer uma busca de dados, alguma coisa, mas que não vai entregar o real valor para o cliente, né? Ou aquele cara que realmente está entendendo, não, onde meu cliente está gastando muito tempo aqui, tá? E é como se com o AI diminuísse esse tempo de 1 hora, 2 horas por dia nas ações dele para 10 minutos, para 15, sabe? Realmente tornar os processos que o cliente hoje faz usando o sistema ainda manualmente, digamos assim, em algo mais rápido, ou até para entendimento de dados, né? Questão de relatórios, que é uma coisa muito pontual, falo, mas que é que eles querem, cara, como que a gente torna o sistema, o dia a dia do usuário mais eficiente. Sim. Tem muita discussão sobre isso, mas eu entendi que mesmo assim, ou seja, os fundos eles não estão investindo, os grandes ainda aqui, em startups focadas em AI. Tá? Quando eu digo os fundos, não são todos, obviamente tem suas exceções, que a gente está vendo do Brasil, mas aqui, quando a gente vê, digamos, 5, 6, 7 fundos, essa notícia aqui, estão fazendo grandes cheques, aqui tem 1.000, tem 2.000 fundos ativos, então ainda é uma parcela menor. Eles estão segurando, estão investindo em negócios SaaS sólidos ou marketplace, negócios sólidos com faturamento, com base de clientes que não são dependentes de AI para existir. Que a AI só está entrando como uma otimização, realmente, para o cliente, melhorando seus processos. Todo mundo está meio perdido ainda, está sentindo, cara, a gente ao mesmo tempo, a gente não sabe se isso vai vingar, mas provavelmente vai vingar, mas de que maneira a tecnologia que a gente está vendo hoje é o final que a gente vai ter, ou qual é o próximo passo? Porque talvez venha um chat GPT versão 10 daqui uns meses. E destrói com tudo. Destrói com tudo que a gente está olhando e que a gente nem entendeu ainda como acontecer. É uma visão que até eu escutei já no Rio Grande do Sul há uns 6, 7 anos, de um cara chamado Thiago Matos, não sei se você conhece. Não. Ele foi fundador da Perestroika, era uma escola de negócio em Porto Alegre, mas o cara que morou lá no Silício também, e falava assim, cara, as empresas de grande porte, isso lá já em 2016, tá, 17, elas já estão conseguindo olhar com uma maneira de vamos investir em negócios, se faz da maneira certa, não nos negócios que complementam o meu. Por exemplo, né, ele deu um exemplo, não sei se era real ou não, né, mas uma Wizard da vida, alguma display de educação de inglês. Eles, no início, estavam investindo no Duolingo, por exemplo, ou no sistema online de ensino de inglês, quando eles deveriam estar preocupados em investir na tecnologia que vai permitir que as pessoas não precisem mais aprender inglês. Sim. E daí ele trouxe um exemplo de uma escola de inglês, não vou lembrar qual que era, né, que investiu naqueles fones de ouvido que traduzem em tempo real, sabe? Quer dizer, talvez essa próxima etapa da AI traga alguma coisa que a gente não está entendendo no mercado ainda, que a gente não tem essa visão. E esse discurso eu queria ensinar minha filha inglês, não vou precisar então, será? Talvez, não sei. Mas, cara, dizer, foi legal entender o nível de maturidade que o mercado aqui está operando. É muito diferente do nosso ainda. Não Sim. Que no Brasil a gente não tem boas startups, bons fundos, o mercado hoje é muito mais forte do que era um tempo atrás, mas quando a gente senta aqui em conversa, a gente realmente vê como eles têm uma visão muito pro-founder, tá? No sentido de realmente, cara, a gente está olhando, se a empresa não der certo, a gente perde dinheiro, então o fundador da empresa tem que estar no centro desse negócio, né? Então os caras, tu via lá, gestor de fundos sentado do lado da startup que ele investiu, discutindo, assistindo a palestra. Isso, cara, dificilmente tu vai ver no Brasil, então Sim. Um momento mais. A gente está, começando a fazer essa virada aí. Então, para mim foi muito importante ter essa visão, já que a gente abriu a Rumo, que é um fundo de venture capital no Brasil, justamente pensando, cara, vamos fazer isso aqui da melhor maneira possível para os empreendedores, e vir para cá enxergar como eles estão fazendo para a gente foi muito legal. Sim. E o que os fundos estão, não sei se tu conseguiu ver isso, mas o que os fundos falam do Brasil, da América Latina? Tem algo nesse sentido que eles falaram? Tem. Inclusive, até o maior fundo que eu conversei, que eu sentar, foi digo não no evento, até foi fora, né, na série deles, foi a Next 47. O único investimento que eles fizeram nos últimos meses foi numa empresa brasileira, né? Foi, acho que foi Traction o nome. Né? Traction captou, se não me engano, em torno de $20 milhões, algo assim. Tract não é tipo um Canva, se eu não me engano? Não, o tipo Canva é a Tracto.
Tract. Ah, tá. A Traction é eu não sei exatamente o produto deles, mas eu sei que é linkado com IoT para a grande indústria, então eles têm um sistema de acompanhamento de funcionamento dos equipamentos, eles pegam a vibração do maquinário e pela vibração eles sabem se ela está com problema ou não, manutenção, Ah, que para você legal. pegar uma indústria e automatizar tudo isso. Então, esse primeiro aporte, falaram, cara, a Traction abriu os olhos desse fundo para o mercado brasileiro. Então, eles já estão pensando agora em como eles vão ter uma operação Brasil, alguém no Brasil olhando para esse mercado, eles estão olhando, cara, como que a gente se mostra no mercado brasileiro para atrair as boas startups de lá, porque, de acordo com eles, a Traction está voando, ela está assim, crescendo exponencialmente, é um case ali que compete diretamente em crescimento com os melhores startups aqui do Vale do Silício para eles, que foi muito legal escutar, sabe, ver que tem gente no Brasil competindo pau a pau com a gente daqui. Então, eles já estão olhando. Por outro lado, quando a gente vai falar com VCs mais early stage, que estão investindo nos estágios iniciais, né? Esse caso da Next, eles botam cheques de 20 milhões de dólares, 30, 40. Né? Aqueles que estão bem no início, que botam cheque de 100 mil dólares, 500 mil dólares, 600, eles já não estão muito olhando para o Brasil, eles ainda não tiveram essa conversa, né? Não tiveram esse acesso, na maior parte. Mas eu acho que principalmente daí entra o fato que as startups brasileiras que estão chegando no Vale do Silício, que estão captando dinheiro, estão conseguindo, elas estão captando esses grandes cheques e elas já têm um nível de maturidade para vir para cá atrás e se apresentar. Né? Os fundos, a startup que capta o cheque bem no comecinho, com esses fundos mais olhando para o early stage, no Brasil ainda não tem essa maturidade de pensar, cara, eu vou pegar e vou ir atrás de fundo americano para apresentar, sabe? E ter os dados que eles querem, as pesquisas de mercado, porque até o tipo de cobrança é diferente em cito de dados. O pitch deck no Brasil que a gente está acostumado a assistir, os relatórios de métricas, projeções, planejamento financeiro, que a gente pede aqui para uma startup no early stage, bem no início, os Estados Unidos é só para ter a primeira conversa, sabe? Eles já querem coisas muito mais avançadas. E isso foi uma coisa que me incomodou no sentido de dar aquela coisa, cara, que droga que é assim, mas infelizmente até eu vejo a lógica deles. Que é muita gente também, né? Muitos fundos aqui olham e falam, cara, a gente está dando preferência para só conversar com startups que os founders já têm credencial, passou por Stanford, Harvard, MIT, por uma aceleração da Combinator, para eles também consideram uma formação de alto nível, porque esse cara ele já passou por um processo que deu capacidade para eles de entregar desde o dia zero esse tipo de material, compliance, construir essa base de dados. A gente não tem, é mais difícil ter isso, né, sem ter esse tipo de instrução. O base é complicado porque eu vi uma startup que literalmente está captando no Brasil uma rodada X, né, de valor no valuation Y, com fundos brasileiros. Um fundo americano olhou, cara, se tu estivesse captando aqui, eu investiria num valor 10X no valuation de 10Y, tu teria 10 vezes mais capital. Eles ficaram, tá, mas então vamos vir para cá. Eles assim, não, aqui a gente só está investindo em founders que passaram por Stanford, tem credenciais que embaseiam eles. Então, eu vi a frustração na cara dos founders naquele momento de dizer, cara, então quer dizer que o que me separa é só um curso de 2 anos? Sim, para eles é. Mas aquela coisa, os caras têm 1.000, 2.000, 3.000 startups por ano vindo, chamando eles para eles investir em 10, 12. Sim. Eles têm que criar essas métricas de filtro para facilitar o processo de análise, que é muito caro. Então, às vezes, vale a pena eu, sei lá, sou founder da empresa, alugar um outro founder, né? Digamos, tu fez lá em Stanford, cara, vem participar da minha empresa aqui durante um tempo, só para entrar lá e depois... Será que você percebe assim, isso? Eu vou te dizer que... Assim, malandragem de brasileiro. Malandragem de brasileiro talvez funcione uma vez, mas tem que entender também que quando tem um fundo desses, no teu cap table, né, ele vai querer o cara lá. Ele vai ter... o nível de acompanhamento é muito forte, vai ser criado o conselho, compliance, o sistema de votação, no tipo dos contratos vão ter prisões, digamos, para os founders, o cara não pode sair do nada do negócio que ele quis. Sim.
Porque, principalmente no estágio mais inicial, tem muito aquela coisa de eu não estou investindo só no negócio, eu estou investindo nos fundadores. O negócio pode ser que 6 meses mude todo. Então, eles tu não pode simplesmente decidir amanhã eu vou sair da empresa. Né? Então, uma malandragem que eu acho que deve funcionar muito bem aqui. E tá, falamos sobre IA, sobre investimento, falamos sobre investimento no Brasil, né, na América Latina, mas tu me falou ali sobre no-code, né? O que eles estão falando? Cara, eu vi muita startup que se apresentava, assim, até porque uma coisa, a gente como fundo, importante a gente estar investindo no Brasil, óbvio, né, como a gente abriu, também para o nosso segundo investimento recente, abriu faz 3 meses na operação, só que é mercado brasileiro, ou seja, captação em real. Né? 500 mil reais investidos numa startup no Brasil é R$500 milhão, mas se eu for investir nos Estados Unidos é 100 mil dólares. Não é, aqui, um fundo de mesmo estágio nosso estaria colocando de 300 a 500 mil dólares. A moeda é complicada. Tá? Só que muitas startups vinham o crachá de VC, vinham conversar comigo para apresentar startups americanas, o case deles. E quando eu perguntava, cara, mas tu tá feito no quê? Como que é o tipo de engenharia? E eles davam uma... tentava fugir um pouco do assunto. Daí quando eu olhava, tá, mas já pensou em fazer em Bubble isso? E os caras, não, a gente é feito em Bubble. Ah, tá. Então o pessoal tinha vergonha. Muito. Que aqui já está muito melhor que no Brasil, tá? Tem fundos... No Brasil dá briga, né? Da briga, principalmente entre programador, ainda tem essa... Ainda tem. Eu acho uma bobagem, mas... É uma bobagem enorme. Inclusive, assim, tem aqui já uma boa parte dos fundos aqui já vê utilizar no code como diferença competitiva no early stage, no estágio inicial. Porque aquela coisa, se para levantar uma empresa do zero, vamos dizer, se eu vou investir 500 mil dólares no negócio, para fazer isso com desenvolvedores, eu vou gastar desses 500 mil, 350 em programação e 150 em comercial, crescimento, marketing. Se está em no-code, eu vou gastar 100 mil dólares para desenvolver ou menos e 400 para crescer. No estágio inicial, é muito melhor que eu tenha esses 400 mil para crescimento. Sabe? Então, o que importa é botar no ar a solução. Então, é um diferencial positivo das startups no code no começo, principalmente. No Brasil, está começando a entender isso, a gente já tem os fundos investindo, né, em startups no code, sem exportar, mas ainda existe um preconceito de alguns. Aqui é menos, mas sempre vai existir um pouco, ainda é uma transição. Né? Então elas não falavam muito. Mas da própria exposição do evento, eu vi muito isso, empresas de no-code, mas específicas, que se complementam ao Bubble. O cara que está entregando uma solução de IA no code para tu integrar tanto no teu sistema feito em Bubble ou no teu sistema feito em código, sabe? Era o sistema de gestão de pagamentos no code, o sistema de análise de dados, BI, relatórios no code. Então, assim, eram dezenas de empresas que estavam focando em entregar para um founder não técnico ou um técnico júnior com low code a capacidade de entregar uma plataforma e criar um sistema, né, que suprisse uma necessidade que para eles em código ia levar 1 ano, 2, ou para desenvolver, ou ia ter um custo muito mais alto, né, para fazer aquilo. Isso eu achei interessante, mas principalmente, cara, o que eu achei legal eles não estão pensando mais no mercado só de eu estou fazendo um sistema no code para desenvolver apps, tipo o Bubble, sabe? Ou um sistema para integrar com sistemas feitos no code, mas sim sistemas de no-code já pensamos em entregar via API para sistemas em código, sabe? Questões específicas, que eu falei, uma IA no-code, um BI, um sistema de controle financeiro, o que for, né? Ou então o mercado, porque o mercado disso não é mais daí só o cara que quer criar uma startup em Bubble e no-code, mas sim qualquer empresa de tecnologia. Eu estou brincando ali, tentando aprender Flutterflow. Estou com umas ideias do MicroSAS e estou pensando em ir para esse lado. Eu quero fazer só MicroSAS, eu não quero fazer uma grande startup. De repente eu vou... Mas ainda estou bem no início, estou estudando devagarzinho, estou sem pressa. Mas eu estou achando bem interessante, principalmente Flutterflow. O Flutterflow, acho que ele tem digamos assim, ele tem mais possibilidades do que o Bubble em si, em função de poder até exportar código, tu pode usar também bibliotecas de código que tu já tem, ou que estão disponíveis em Flutter, mas a curva de aprendizado dele é um pouco maior,
obviamente. Né? Hoje eu não estou mais desenvolvendo, né, nada eu mesmo, mas eu digo que eu sou cria do Renato Assia lá, e Sim. aprendi Bubble, usei por muito tempo. Hoje, tudo que eu vou fazer eu faço em Bubble, não fui aprender Flutterflow quando eu preciso de alguma coisa, porque não tem essa necessidade, mas eu acho que se eu hoje fosse focar em eu sentar e desenvolver alguma coisa, eu pararia, pelo menos tentaria aprender o Flutterflow e entender ali as possibilidades, principalmente sobre crescimento futuro, né? Porque o Flutterflow me oferece, eu acho, um nível de escala mais interessante do que o Bubble hoje, mas o Bubble me dá mais velocidade no início. Sim. Então, entender esse balanço, às vezes começar Bubble e depois migrar para o Flutterflow. Eu acho que talvez o Flutterflow também te dá uma capacidade de baixar custos ao longo do prazo maior do que o Bubble. O Bubble não é barato para crescimento em escala, mas em custos de servidor, maquinário, mas não é aquela coisa. Eu digo, ainda é muito mais barato do que tu botar 10 devs para trabalhar. Sim. Deixa eu contar uma outra coisa que eu vi nas palestras do Saster. Tem uma empresa chamada Gorgios. Não sei se tu viu essa palestra, que era um meio... assim, ó, a palestra era como captar leads de uma maneira mais barata. Era mais ou menos esse o título da palestra. Daí tinha uma empresa chamada... A palestra em si toda eu não gostei. Eu gostei de uma parte da palestra, que é uma empresa chamada Gorgios. O som é o mesmo, mas se escreve de um jeito diferente. Eu não lembro exatamente como se escreve. E eles fazem o seguinte, parece que eles são um software para CS, Customer Success. E daí, como que eles fazem a venda? Eles fazem outbound, ligação fria. Só que eles têm uma ferramenta muito legal. Eles fazem assim, ó, digamos que eu quero chegar na Rumo.vc. Eu coloco o LinkedIn e outras informações, o site da Rumo.vc num software e fico cuidando a Rumo.vc. E quando, digamos, a Rumo.vc precisa de um funcionário novo DCS, abrir uma vaga DCS, aparece no software, né, ele fica analisando um monte de coisas na internet, de um monte de players na internet, e quando tem uma brecha assim, daí eles entram em contato e aumentou, agora não lembro quantas vezes, de 4 a 5 vezes mais a taxa de vendas nesse caso do que uma ligação fria comum. Né? Imagina ter e eu nunca vi isso no Brasil, imagina ter um software que fica analisando empresas, né, do tipo, vários tipos de eventos. Abriu, digamos, uma vaga, sei lá, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de evento numa rede social, num site ou em qualquer outro lugar que tu possa usar a teu favor. Eu achei muito interessante isso. Gostaria de ter um software assim, nunca vi nada parecido. Eu acho uma coisa que eu gosto aqui, que o pessoal é muito criativo nessa parte de growth ali, de encontrar caminhos de crescimento não usuais, assim, pra gente, né? Eles fogem muito da ideia de só aquele processo padrão, que eles estão experimentando muita coisa. Pode ter certeza que para eles chegar nesse ponto, eles tentaram 20 coisas no mesmo mês e continuam tentando para encontrar outras. Até porque a propaganda paga aí é muito... Aqui já tá caro no Brasil, imagina aí. Não, aqui para gente ter ideia, tu anda na rodovia, tu tem placa das empresas de software contratando engenharia, tipo, engenheiros, tem vendendo outdoor mesmo, e o tempo todo, porque não basta mais essas online, estão competindo por cada centímetro de marketing. Não é só aqui, cara, é esse comportamento que eu vejo de estar sempre sendo muito criativo e até megalomaníaco, às vezes, na aquisição de leads. Aqui, Europa, eu fui no Web Summit ano passado, foi um evento também gigante, em Lisboa, teve quase 90 mil pessoas, e eu achei genial, assim, ó, e eu lembro que quando eu vi que eles usaram aquela estratégia para aquisição de leads, eu comecei a rir parado, eu pensei, cara, como que alguém pensou nisso? Né? Porque o Web Summit é um evento de... Outdoor? Não, cara, para ter assim, ó, o evento Web Summit é um evento para 90 mil pessoas que para a cidade toda. Né? Sim. É gigante a estrutura. O palco principal cabe em 30 mil pessoas sentados, é um estádio. Então, todos os dias à noite tem festas. Né? Um que eles chamam lá é o Night Summit. Então, tem num dia DJ, no outro dia num lugar diferente. Antes do evento, semanas antes, começou a aparecer pela cidade outdoors, placas da parada de ônibus, online com tráfego pago, Instagram. E quando eu entrei no aeroporto, eu lembro que eu saí da parte ali da migração, dizendo onde tu falou sobre o passaporte, e
caminhava talvez uns 500 metros de corredor entre a imigração e a sede do aeroporto, e era fora na parede de placas também, falando show do David Guetta, né, para participantes do Web Summit. Tudo tu olhava ali, caramba, Web Summit batendo pau ali, botou o David Guetta, que é um dos maiores DJs, eu acho, dos últimos anos, para fazer um show. Pô, os caras investiram bem. E tinha o link lá para se inscrever pro show, porque esse para controlar, escrevi. Só que eu não tinha recebido ainda o e-mail com os dados, com o local do show, horário, com o ingresso. Aí no evento, no segundo dia, eu fui na central de ajuda lá do evento perguntar, e o cara, quando eu falei assim, do show do David Guetta, eu já vi a cara do atendente, do tipo, mais um. Eu assim, não, esse show não é nosso. Um evento concorrente do Web Summit, que acho que não sei se é Estônia, algum lugar assim, financiou esse show, Lisboa. Todo o marketing deles, em nenhum momento, na verdade, estava escrito que era do Web Summit, mas eram as mesmas cores do evento, as mesmas fontes da propaganda, escrito somente para participantes do Web Summit. E assim eles conseguiram todos os leads do evento, para o evento deles. Sabe? Que legal. De um show. Então, assim, os caras pensam em cada coisa possível para brigar para o lead pelo alto custo. Pensa quanto que custou. E foi num estádio, eles fecharam um estádio para fazer o show, teve mesmo isso, mas em compensação eles pegaram um lead de mais ou menos umas 60 mil pessoas que estavam no evento, que tiveram o custo de pelo menos ali só para o ingresso de uns 800 euros. Então, isso se paga quando o cara tem um produto. Eu acho que legal isso. Essa visão a gente não tem tanto ainda no Brasil. A gente está olhando muito ainda, às vezes, para eu vou criar o marketing de conteúdo meu ali, vou criar o blog, postar, fazer tráfego pago, e é isso. Tá, e uma coisa que não tem nada a ver com o SaaStr, mas que é uma notícia recentemente, e até para já ir terminando a nossa conversa, estamos 46 minutos aqui de conversa, de repente tu já está ocupado aí, né, Fernando? Tu viu o Zorro? 100 milhões de usuários, e eles são bootstrapping. A primeira startup do mundo. Startup não é mais startup agora, né? Já é. E eles alcançaram 100 milhões de usuários e eles não tiveram investidor. Primeiro o maior SaaS bootstrapper da história, provavelmente, né? Sim. Tinha o MailChimp também, que foi um dos que mais cresceu, depois foi comprado finalmente pela QuickBooks. Mas eles também cresceram. Pela Intuit. Intuit, cara, isso. Até curiosidade, sem planejou isso. Ontem de manhã, um amigo meu mandou, vai ter um evento hoje, um treinamento com um cara muito foda que quer vir, e eu, cara, vou ir, confio em ti, nem vi quem era. Foi dentro da sede da Intuit, tava o fundador da Intuit sentado com a gente, era só 15 pessoas que legal. no lugar, e quem deu capacitação de produto foi o primeiro diretor de engenharia do Google. Cara. 4 horinhas assim, alto nível, foi incrível. E tem uma frase dele que... Como é que tu consegue isso daí? Cara, conversando com gente, conhecendo aquela coisa, criando rede, né? Caiu ali. E assim, tu vai ver, o custo da palestra foi $20. Que legal. Sabe? Que ficou lá para pagar a comida que tinha só. Um negócio quase que voluntário deles que eles fazem, de papo. Mas teve uma frase que ele bateu muito, que até anotei aqui, tenha certeza de estar fazendo a coisa certa antes de fazer certa coisa. Sabe? Achei muito legal isso, porque ele bateu muito na questão de aquilo que tu fala muito, que fala o dia a dia, o próprio, né, galera desse mundo de micro-SaaS, de SaaS, cara, lança antes, valida, capta os dados do mercado, do teu cliente, oferece para venda, né, vê se o cara vai comprar e depois tu desenvolve. Teve um momento que foi muito legal para ele foi muito didático quanto a isso, eu achei. Ele pegou, sabe aquelas... quase uma pistola que tu usa para medir a gordura, uma pinça que pega a gordura corporal, o índice, daí ele para de 1 a 0. Daí ele chamou uma moça que estava participando lá para frente, entregou a pistola para ela e falou assim: a gente vai medir agora qual que é a efetividade, o quanto tu precisa de informação para poder lançar o teu produto. Né? Para começar a ficar interessante, esse ponteiro precisa sair do 0. Mas o ideal é que ele fique o mais alto possível. Ele pegou um baralho de cartas, né, e começou a tirar lá 10 mil curtidas no Instagram, médio quanto que é. Daí era uma carta fininha, 0. Foi, exato, não vai porra nenhuma isso, jogou para trás. Daí
100 pessoas dizendo eu gostaria de usar teu produto é bom. Daí entregou-lhe a carta, 0, jogar para trás. Todas essas métricas de vaidade valiam 0. E daí quando ele começou a botar 100 pessoas que inseriram o e-mail na página para entrar numa pré-venda do produto. Daí 0,5, no cartão mais grossa. Esse é o mínimo que a gente precisa para começar a pensar em dizer a gente tem um indicativo que o mercado quer a gente. O cara inseriu o e-mail dele, pelo menos. Mas porque ainda é 0,5, não é nada. Então ele começou a puxar os bolinhos de cartas de lancei uma landing page com o botão de comprar e inserir nome, e-mail e dados. E no final ali o botão de erro na hora da compra, para depois. Daí já tinha lá 2, 3, e assim por diante. Eu falo isso, né? Tu já viu nos vídeos? Exato, tu fala isso legal. É legal, cara, tu pega ali, tu falando, o Bruno Okamoto falando, te fala também muito sobre isso, o Michael lá da SweetShare, da venda, o próprio Renato Assi, eles falam a mesma coisa. Tu pega o cara lá que foi o primeiro diretor de engenharia do Google, que é um dos maiores players para achar produto hoje nos mercados daqui, e fala a mesma coisa. A gente não está desalinhado quanto a isso. Mas, cara, foi uma experiência incrível. Eu só puxei isso porque, coincidência, foi lá dentro da Intuit. Eu nem conhecia o nome Intuit antes de estar lá. É mesmo? Eu conhecia a ZeroPay, a QuickBooks, a ZeroPay, toda a estrutura deles meio chimp, mas eu acompanho bastante. Que tinha o grupo por trás. Não, eu acompanho bastante, até porque antes deles virem para o Brasil, eu já olhava o que eles faziam, né? Porque tem a ver com o meu mercado aqui, eles têm um software de gestão também, que é o QuickBooks, né? Então eu acompanhava bastante eles, e depois que eles vieram para o Brasil, eu também queria entender o que eles estavam fazendo aqui, né? Então eu já conhecia há tempos a Intuit. Então é isso, Fernando. Eu quero saber agora, tu tem alguma propaganda para fazer? Fala do Rumo.vc aí. Não, cara, a Rumo, assim, a gente abriu a empresa faz 3 meses, né? Eu digo, a gente é um VC focado no early stage, então a gente está procurando startups que estão começando, né? Faturamento ali, a gente conversar a partir de startups que estão começando a faturar desde o 0 até seus 100, 150 mil reais por mês, ainda é um momento nosso de investir, e mesmo se ainda tu estiver na fase de ideação ou no 0, a gente vai investir, mas a gente quer conversar porque tem uma coisa que eu digo, a gente tem uma característica muito própria que a gente não investe rápido, tá? A gente não vai investir em uma startup que a gente não acompanhou durante pelo menos 3, 4, 5, 6 meses. Então, se o cara tá criando um negócio agora, que ele quer captar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 1 ano e meio, é interessante que ele já tá falando com a gente desde agora. Tá? Sim. Isso é uma dica na real que eu dou para qualquer fundo, porque ele precisa criar esse relacionamento. Cara, nos chamem, se tem interesse, se tem um SaaS, e tu precisa de investimento, vai precisar, ou tu acha que um dia tu talvez precise, me procura ali, eu peço pro Davidson pôr meu e-mail ali no vídeo, alguma coisa. Cara, uma vez por mês, uma vez por mestre, manda pra gente o teu reporte, fala, olha, a gente bateu tantos clientes, a gente validou esse ponto, a gente está com essa dificuldade, para a gente ir acompanhando, conhecendo vocês, a gente entender que está chegando perto do momento, a gente vai e entra. Ou até a gente pode ver só realmente trocar uma ideia, se ajudar, criar esse relacionamento. A gente é um fundo realmente focado em SaaS, tá? E a gente tem uma afinidade muito forte com o mercado da cadeia do agro, né? A gente não é limitado a isso, a gente pode investir em qualquer área, mas a gente, como a nossa base de investidores é muito forte nessa área, eu consigo te entregar mais para uma startup que se conecta com a cadeia do agro. Só um ponto muito importante, tá? Não confundam cadeia do agro com ERP para fazenda, tá? Um software de análise da soja. Nossa primeira investida agora é um SaaS de chatbot para RH. Aquele que eu falei lá, que eu dei uma ideia parecida? É isso, eu comentei lá, te falei que a gente, a investida foi nessa área. Por quê? A galera não percebe muitas vezes que a cadeia do agro em si, ela vai desde a logística até de carregar o grão, o gado, até o plantio, mas também toda essa estrutura, tem cooperativas, tem empresas com equipe que necessita RH, gestão, financeiro, fluxo. Quando a gente estava num processo seletivo para um projeto agora que a gente fez de pré-aceleração lá em Londrina com a empresa, como a gente fez junto com a Sociedade Rural do Paraná, parceria. E a gente escolheu startups que estavam começando, e daí apareceu uma lá que era de um sistema de gestão para gestores de tráfego pago. Olhei para aquilo, no primeiro momento eu falei, cara, não se encaixa muito no perfil.
mas ficou na base que eu compartilhei, né, com o pessoal da Cidade Rural do Paraná, e eles me vieram assim, a gente precisa disso. Sim. Uma dor enorme nossa é encontrar gestores de tráfego que entendam umas necessidades do mercado agro que são diferentes, às vezes, de um mercado tradicional. Então, ou seja, é uma empresa como qualquer outra, tá? Então, qualquer software, eu brinco que às vezes a startup não sabe que ela pode ter clientes gigantes no mercado agro, só não sabe disso. Essa primeira que a gente entrou, hoje ela atende a Orbi, a Cevale, são players aí que valem bilhões no mercado, e é uma startup SaaS com uma equipe de 5 pessoas. Sabe? Com um produto que, o produto até com um primeiro momento, quando tu olha até, isso pode se comparar com um micro SaaS, por ser extremamente simples, de nicho, né? Mas fizeram aquilo que a gente conversou, um produto enxuto, que atende um nicho com um ticket alto, e focaram muito num time comercial muito forte para negociar com as enterprises. Então, hoje, todos os clientes deles estão com um ticket mínimo de 8 a 10 mil reais por mês, entrando ali. Então, sabe, é um case eu achei muito legal. Então, mas, assim, à primeira vista, quando tu olha, tu nunca vai pensar, isso é uma startup que se conecta com o agro. Seja aquela coisa, o agro também tem funcionários, tem o agro é pop. lá. Agro é pop, exato. Mas, cara, uma pergunta, curiosidade, aqui eu tava vendo muito, propaganda, vi muito material que recebi de tráfego pago mesmo, sobre cursos, algumas coisas sobre SaaS, tá? Daí eu vi que tu tá com a plataforma agora, queria entender um pouquinho como funciona, já para mim, porque eu vi muita coisa aqui, inclusive eu achei um site que eu achei legal, o modo que ele apresentou as coisas deles ali, a gente explica vídeos sobre crescimento de SaaS, sobre comercial, umas planilhas, eu fui ver o preço, $4.900 por ano, para acessar. Pois é, então eu lancei ontem, né? Não sei quando é que eu vou largar esse vídeo aqui para o pessoal, mas eu lancei ontem a plataforma, então tu deve ter visto lá no Instagram, algum lugar. E imagina um streaming, um Netflix, né? De SaaS que eu estou querendo lançar. Tipo um novo mercado do Ícaro, mas para software como serviço. Deixa eu mostrar um pouquinho a tela aqui para te mostrar também aqui, ó. Um pouquinho. Já estava... apareceu aqui, ó. É isso aqui, ó. Conteúdo sobre SaaS, começa por aqui, tem como criar um MVP. Ainda assim, ó, tem pouco conteúdo aí, que atualmente tem cerca de 19 horas de conteúdo, mas o objetivo é colocar mais conteúdo, né? Como criar MVP, como é que funciona marketing no SaaS, inside sales, bastante conteúdo sobre inside sales, como trabalhar pós-venda dentro de uma empresa de SaaS, estratégia, conteúdo sobre micro SaaS, estudos de caso, eu quero colocar bastante estudos de caso de SaaS e de micro SaaS, mentorias, né, algumas mentorias que eu dei, a gente comentou livros também, eu e meu sócio Ricardo, a gente comentou alguns livros, treinamento do gestor, deixa eu mostrar essa parte do treinamento do gestor, Fernando, acho que tu vai achar legal. Esse aqui é o treinamento real que os meus funcionários hoje recebem aqui, ó, como funciona a pré-venda, responsabilidade, tudo que funciona aqui dentro da empresa é o treinamento que meus funcionários recebem, tá? Tem aqui, e a parte legal é isso aqui, ó, os áudios. Pré-vendedor ligando para lead de isca digital, planilha. Então, é um pré-vendedor meu, é uma ligação real ligada para um cliente real, conversando com ele. Eu só editei o vídeo, o áudio, né? Para cortar partes ali que falam o nome do cliente, essas coisas, por causa da LGPD. Mas é um áudio real de negociação, tá? De pré-vendedor, tem aqui, ó, vendedor inbound negociando com lead, pré-vendedor em ligação fria com contador. Então, tem um monte de coisas aqui para quem quer abrir uma empresa de software como serviço, para quem quer ser um profissional de software como serviço, tá? Mas não tem nada sobre programação. Eu não ensino a programar, tá? Que algumas pessoas vêm me perguntar. E tem essa aula aqui, ó, infraestrutura do gestor. Como que a gente tratou a acústica aqui da empresa, como é que a gente fez o VoIP aqui da empresa, como é que a gente comprou as mesas, cadeiras, tudo aqui, como é que a gente escolheu o aparelho de ligação VoIP, que tem tudo aqui, né? Eu e meus sócios aqui, a gente conversou sobre isso. E é isso, né? É uma plataforma, está crescendo, lancei ontem, já tem bastante gente assinando. Se quiserem assinar, tá aqui na descrição do vídeo para assinar, tá? E só custa R$ 89,90 por mês, ou, se for comprar, assinar anual, R$ 899 por ano, tá? Não sei se eu vou manter esse preço, tá? Mas, por enquanto, tá esse preço. Quem assinar agora é esse preço, tá? Mas não sei como é que vai ser no futuro, tá? Legal. Mas é isso daí.
Uma pergunta, tu já pensou em traduzir para o inglês, inclusive mandar aqui também? Porque assim, isso eu achei muito curioso, tá? A gente, é um mercado que no Brasil eu sinto que a gente está, assim, talvez até mais acima dessa parte de produção de curso e lançamento, mercado Uhum, específico de SaaS, startup. Aqui você é muito de realmente os cursos presenciais, ao vivo, de workshops pontuais, mas as plataformas de conteúdo realmente feitos por empreendedores, tá? O pouco que tem é absurdamente caro, sabe? Eu eu falei, não pensei nos Estados Unidos, eu pensei no mercado espanhol. não. Porque na América Latina as pessoas vêm falar comigo, eles querem, na Espanha também, onde fala espanhol, tem gente que pede muito isso. No mercado americano eu pensei assim, cara, tem muita gente com muito mais experiência do que eu lá. É o que eu imaginei, né? Porque, sei Eu, lá, tem o cara da Y Combinator ali, né? Então eu não exato, mas pensei o nos cara da Estados Unidos. Combinator não está fazendo isso. Sabe? Aham, Acho que esse é o ponto. E assim, cara, sinceramente, quando a gente. Eu te falei que aquela hora que a gente conversou Eu te liguei semana passada, acho que foi, um sim. dia. Lembra? Tu vai assistir essas palestras do Sastre e tu não vai aprender provavelmente quase nada, sabe? Uhum, Porque, cara, o que tu falou, mais experiência, mas dificilmente eu acho que alguma coisa que eles têm aqui para ensinar, tu já não fez ou tu não sabe. Tem um teto também uhum, de informação. O que eles aqui só fizeram, às vezes, é em função de mercado, de investimento, de um ambiente geral, de uma série de fatores se misturaram, os caras chegaram lá a 100 milhões de RR. Mas talvez se o uhum, gestor tivesse nascido aqui no Vale do Silício na mesma época, hoje ele seria maior que o Monday, não sei, né? Aquela sim. coisa. Tudo é uma série de fatores. Então, acho que o O conhecimento ambiente também muda, né? O ambiente onde é. tu tá, tem muito mais dinheiro rolando. Sim, eu falei, aqui, literalmente, cara, se tu chegar para um investidor aqui e pedir 100 mil dólares de investimento, 200 mil dólares, ele vai olhar com uma cara de riso, às vezes, para ti, dependendo. Uhum, Mas acho que o ponto é o tipo de conhecimento que tu tem, talvez o cara da Combinator tenha sobre comercial, sobre vendas, seja até menos. Tá? É uhum, outras coisas que ele vai trazer ali, né? E, claro, no processo da Combinator tem lá um expert que é absurdamente, tipo, o termo, o cara é foda pra caramba em venda de SaaS. uhum, Só que esse cara, ele não está produzindo conteúdo, não está entregando para a base. Ele está sim. participando só lá dentro do processo da Combinator, que entram, sei lá, 40 startups por ano. Uhum, Então, acho que existe aí um nicho legal, porque, cara, é um conteúdo que, sinceramente, aqui, com muita gente que está começando também com as startups sendo criadas, eles não têm. Não sim. tem informações. Às vezes eu encontrei muita gente de Stanford da Escola de Negócios. Teve um evento em que foi um churrasco semana passada, de uns fundos. E, cara, conceitos que a gente já usa no Brasil, de até muito sobre microsas, sobre processo comercial, sobre produto enxuto, eles não tinham. Sim. Sabe? Eles pensam assim, pô, o cara estava em Stanford, sabe? Mas, Uhum, claro que outras áreas de conhecimento aí está uhum. muito mais avançado, mas nessa parte mais prática de vender, tem as mesmas dores que a gente. Vamos ver como cresce essa plataforma do Brasil. De repente, eu tenho capital para colocar em espanhol e em inglês também. Não, eu tô, já te falei, daqui a pouquinho eu vou lá. Tá todo mundo na plataforma, cara. Tá tu, tá o Bruno, tá o Renato. Daqui a pouco eu vou lançar a minha também. Fazer a minha Então de tá. ver como captar investimento para sua startup. Então tá bom. Então tá, obrigado, Fernando. Cara, foi um prazer, obrigadão. E semana que vem eu vou participar do TechCrunch. A gente pode trocar outra ideia também, se quiser, sobre como vai ser Vamos lá. conversar também. Então vamos conversando pelo Instagram ali para ver se a gente marca, então. Beleza. Anota tudo para que tu for falar, que tu for prestar atenção lá de legal para a gente conversar. Será que tem os Pode vídeos ao deixar. vivo? TechCrunch eu não sei, cara, não vi Eu vou ainda, procurar mas eu depois. imagino que é possível, mas eu acho que pode ter, cara, porque eu sei que passa ao vivo, não sei se daí só se tem que ter ingresso ou não, mas eu sei que tem em algum lugar. Então tá bom. Obrigado. Abraço, Fernando. Tá. Abraço, tchau.